A cena corta para o outro lado da dungeon, com a novinha perguntando se o tio fofoqueiro está ferido. Ele responde que tem uma classe de combate e que esse ferimento que ele sofreu não é nada, mas eles estão cercados por muitos monstros. Então ele se liga que quanto mais monstros eles matam mais aparecem, e que não vão aguentar por muito tempo. Ele, sabendo que não tem chance, grita para a novinha de cabelo branco pegar a outra e meter o pé do local. Mas de repente um dos monstros já aparece por cima do tio fofoqueiro fazendo um ataque. Ele, sabendo que deu ruim, entra em choque. Logo em seguida aparece a mão do prota mandando a névoa, que começa a destruir o monstro como se fosse um Hakai. O tio fofoqueiro já olha para trás assustado. O prota pergunta se eles estão bem. O tio fofoqueiro pergunta ao prota se ele não tem uma classe de criação e o que foi isso que ele fez. Então o prota fala que tem uma habilidade, miasma venenoso. Prota fala que o tio fofoqueiro está muito ferido, e diz para ele e as duas novinhas vazarem enquanto ele fica na retaguarda. O tio fofoqueiro incrédulo exclama: "Isso é um ranking divino." Ele fala com o prota que mesmo assim isso é muito perigoso. A novinha concorda com o tio fofoqueiro, e fala com o prota para ir embora todos juntos. O prota já dá aquela olhada de alfa, e fala para eles não se preocuparem e deixarem tudo com ele. Enquanto a galera fica ali parada, o prota vai na direção dos monstros emanando energia. O fofoqueiro fica em choque. Então a novinha fala com o tio para não se preocupar, porque o prota não é irresponsável e fala para ter fé nele. Então o tio fofoqueiro joga sua espada para o frota. Lá ele grita para ele para devolvê-la depois. O prota pede para ele relaxar, e fala que vai devolver lá daqui a pouco. Então aparece uma mensagem do sistema: nível iniciante espada do conquistador. O prota em pensamento fala que vai usar a espada do tio fofoqueiro. Lá ele, para alcance da névoa venenosa. Ele sai na velocidade picotando todos os monstros em sua frente. Então em pensamento ele fala: afinal de contas, eu sou o melhor espadachim da minha escola. Então continua passando devastando os monstros. Quando de repente algo chama sua atenção. Um ataque vem na sua direção, o prota dá um salto desviando do ataque. O monstrão já usa sua velocidade e ataca rapidamente. O prota arma a defesa para se proteger, mas a espada se quebra. O ataque do monstro já lança o prota para longe. Ele consegue parar de pé, e em pensamento se pergunta se é o chefe da dungeon. Então ele fala que é mais forte do que ele imaginava. Então ele para e pensa, como ele vai explicar ao tio fofoqueiro que a espada dele quebrou. Então vem a explicação do chefe da dungeon, monarca morto-vivo nível 15. Então o monstrão já dá aquela bugada que nós sabemos o que é. Está usando a velocidade, ele aparece acima do prota fazendo um ataque. O prota já dá aquela estatalada de olho e aquela suadinha clássica. Quando acontece isso sabemos que a coisa ficou séria. Então, sabendo que a coisa ficou séria, ele vira e grita: pequena 9. A mão da novinha inseto já aparece segurando o ataque do monstrão. Então aparece ela toda empoderada e pergunta: mestre, posso aniquilar ele? O prota fala que sim. A novinha inseto é poucas ideias, ela fecha a mão quebrando a espada do monstrão. Então ela começa a soltar uma aura intensa, um monstrão já vai na sua direção, a novinha inseto já ativa seu olho de gato Sharingan, então os dois vão de encontro um ao outro se atacando. Mas aqui vemos que a novinha inseto foi mais veloz, e ela sai cortando o monstrão, ela passa cepando sua cabeça. Então ela para trás do corpo do monstrão, com a cabeça dele nas mãos, lá ele, uma aura de Deus da destruição está aparecendo a aura do Bios. Então o prota dá um sorriso, ele pensava que a novinha inseto não lidaria com um monstrão facilmente. Ele fala que a dungeon está concluído e o chefão foi derrotado. Um cristal aparece à frente do prota, então ele pergunta o que é isso, enquanto a novinha inseto está correndo para perto dele. Ele se assusta e nota que o cristal está condensando toda a energia ao redor. O cristal suga a energia dos monstros que estão mortos no chão, o cristal completa de sugar toda a energia. Então se forma em um monstro maior ainda, e esse monstro é o tirano morto-vivo nível 20. Então o prota se pergunta se o cristal é o corpo principal do monstro, ele grita para a pequena 9, que ela tem que destruir o cristal de energia no corpo do monstrão. O monstrão já dá aquele grito clássico de fera indomável,
e usa sua velocidade para fazer seu ataque. Ele já aparece ao lado da novinha inseto atacando, mas ela usando sua velocidade se esquiva para cima, e também faz um ataque. Mas o monstrão se esquiva dos ataques com destreza e habilidade. O prota já entra em choque, e pensa como ele pode se esquivar dos ataques da novinha inseto com tanta velocidade tendo um corpo tão grande. Então ele diz que esteve pensando. Então ele diz, e se eu usasse essas plantas? Ele pensando exclama. Só tem um jeito de descobrir. O prota começa a bolar seu plano. Em pensamento ele diz, esse monstro é muito rápido, cada golpe dele é forte também. É como se fosse um touro correndo fora de controle. Mas essa é a fraqueza dele. O monstrão e a novinha inseto estão batalhando intensamente, então o prota fala que conseguiu sentir e essa é a hora de atacar. O prota fala que tem muitas raízes escondidas sob o chão. Eu só preciso usar o meu talento quando ele chegar muito perto. E isso vai fazer ele parar na hora. No momento que o monstrão vai atacar, o prota vê que a hora é essa, ele olha e fala, agora. Então aparece um símbolo na mão do prota, e do chão começa a sair raízes, ele estende a mão e as raízes vão na direção do monstrão, atravessando e prendendo ele. O prota grita para a novinha inseto que é sua vez de atacar. A novinha inseto já aparece atrás do monstrão o atacando. Ela dá aquela passada clássica destruindo toda a parte de cima do corpo do monstrão e aparece à frente dele. O prota pensa conseguir. Enquanto eu usar minhas habilidades direito eu ainda consigo ser útil durante o combate. O cristal sai voando do corpo do monstrão que está caído, então prota pensa. Agora eu preciso quebrar o núcleo. Antes do cristal subir ele o agarra com a mão. Ele o aperta e o destrói e em pensamento fala. Agora acabou. Então surge mensagem do sistema, parabéns Reino Secreto de Ranking C, Templo dos Mortos, completo. Calculando a contribuição. Pontuação do Reino Secreto foi gerado, Sistema Divino Notificação, foram gerados equipamentos como recompensa. O sistema começa a carregar. Então é aberto um sistema de armas para o prota. Ele estende a mão dentro do sistema para retirar uma arma, aparece mensagem do sistema, adaga de Edmus. Então o prota pensa, essa adaga é boa, vou usar ela para compensar o tio Wang. Tem muitos equipamentos, mas parece que todos eles são orientados para combate. Não tenho certeza se tem algum que seja bom para classes de criação. Deixa eu dar uma olhada nos atributos de cada equipamento. Então o prota estende a mão na direção de um martelo, ele o tira do sistema, e vem a mensagem, comando do rei força mais 100, agilidade menos 100, atributo 10% de chance de dar 5 vezes o dano crítico. Martelo bate no chão com pressão ou destruindo, o prota pensa esse martelo é pesado. Então ele para e pensa. Espera. Esse sentimento. Notificação experiência está sendo dada. Eles estão dando os pontos de experiência que eu consegui nesse reino secreto. Martelo começa a ser erguido do chão, aparece uma mensagem do sistema falando que todos os seus atributos aumentou em 20%. O prota na pose com o martelo erguido fala, sob a habilidade passiva da mãe inseto, eu subi para o nível 6, desse jeito, o efeito de unidos ficou mais forte. Parece que minha habilidade de combate físico aumentou junto com os meus níveis também. A mão da novinha inseto agarra o braço do prota o chamando, mestre, mestre, mestre. Como recompensa. A pequena 9 pode comer todos esses? Ela fala apontando para o sistema de armas. Então o prota fala para ela, pequena 9, você não pode comer isso. Esses são para o tio Wang e o resto vou trocar por dinheiro. Comer isso só vai te dar dor de barriga. E ela colocaria fofa desentendida. Então ela olha para o monstrão que está caído e pergunta, então, eu posso comer aquilo? O prota pensamento reflete, na verdade, eu quase esqueci dos restos do chefão, o valor dele para ela é precioso e não pode ser esquecido. O prota fala com ela que sim ela pode devorá-lo que é todo seu. Olhando para o monstrão ele pensa, esse chefão não é um pouco grande demais? Se a pequena neve for usar neblina venenosa para corroer ele, vai levar um bom tempo. Ela toda fofinha abre a boca e fala, bem, hora de comer.
Ela fecha os olhinhos e diz, Ali. Então ela se transforma naquela besta fera enorme. Parece que aquela belezinha é esse monstrinho horroroso, já faz aquela carinha clássica e pensa, então é assim que ela vai devorar. Em Cidade Tremenda ela começa a devorar o monstrão. O prota pensa, isso é muito barulhento. Ainda bem que estamos num reino secreto. Se fosse no meio da cidade seríamos descobertos na mesma hora mesmo se nos escondermos bem. Aparece várias mensagens do sistema, dizendo que a experiência de devoração aumentou mais 100. Então Prota fala, o valor de devoração tá aumentando rápido. Como esperado, o valor da carne do boss é diferenciado. Parece que teremos que comer mais monstro do tipo boss. O Prota sente alguém se aproximando, passos. Merda! O tio Wang e o resto devem ter ouvido o barulho. Então Prota vira para a novinha inseto, que está fofinha nessa cena, que virou uma monstrinha. Ele fala com ela, pequena 9. Volte rápido para sua outra forma. Ela responde, sim, mestre. O Prota pensa, merda. O valor de devoração estava tão perto de encher. Então a galera chega falando. Xiao Shen. Você realmente finalizou o nível e tem tantos equipamentos. Sobre tio Wang, eu quebrei sua espada, que tal você ter isso no lugar dela? O tio fofoqueiro responde, isso é bom. É um equipamento raro. Eu não vou reclamar mais por você ter quebrado minha espada. Ha ha ha. A novinha do cabelo cinza fala, esse colar. Também é um equipamento raro, eu posso vender por muito dinheiro. A outra novinha fala, Xiao Shen. Como diabos você derrotou o chefão sozinho? Daquela coçadinha na cabeça, lá ele, e responde ela dizendo, meu veneno parece ser mais efetivo em suprimir monstros como esses. Então Prota reflete, o reino secreto foi finalizado completamente. Mas, depois que o reino secreto é finalizado, ele não atualizar de novo, se eu conseguir que outro boss seja devorado, talvez o valor de devoração seja o suficiente para começar a procriar o meu enxame de insetos. Se eu quero achar um novo boss, eu não tenho escolha a não ser ir para a região selvagem. Então o tio fofoqueiro fala com o Prota, inclusive, Xiao Shen, é uma pena que você vai ter que ir para o departamento de pesquisa. Você era somente um nível 1 e conseguiu derrotar um monstro do tipo boss sozinho. No futuro, se você conseguisse ficar mais forte, definitivamente seria um monstro. O que vai fazer agora? Então o Prota responde, tio Wang, eu não te falei porque eu tive medo que você ficasse com receio, mas, na verdade, eu estou me preparando para entrar na vigília. O fofoqueiro já fica tipo what the fuck. O quê? A vigília noturna? O Prota responde. Sim. Eu vou para o observatório noturno em 3 dias. Antes de ir eu queria aumentar meu nível. Então eu irei para a região selvagem em breve para continuar upando de nível. A galera já entra em choque, a novinha fala, a região selvagem. É muito perigoso lá Xiao Shen, você. O Prota já interrompe ela dizendo, relaxa, tio Wang. Eu sei o que tô fazendo. Em vez de se preocupar comigo, você deveria se preocupar com os monstros. Então a cena é cortada para a área da região selvagem. Chegamos na parte interna da cidade. Aqueles que vão para a área selvagem, saiam do trem, agora. O Prota desce do trem, eu olhando ele fala, ufa, chegamos. Tem muita gente aqui. Depois de despertar esse sistema, meu apetite aumentou. Engraçado, é que mesmo não sendo estável, quando eu como alguma coisa, a experiência de devoração aumenta um pouco. A novinha inseto parecendo fantasminha fala com o Prota, a comida do mestre. Não é gostosa. Então o próprio spawna um papel e fala com ela, certo, vou achar algo para você comer. Olhando para o papel ele pensa, não que o tio Wang fosse me dar a maioria do equipamento. Não somente isso, ele também me deu algo tão importante como um anel de armazenamento e um mapa depois de ouvir que eu iria para a região selvagem. Ele foi de grande ajuda.
A região selvagem é influenciada pelo poder do caminho divino e todos os dispositivos eletrônicos são inúteis. Acordo com Tio Wang, a região selvagem é influenciada pelo poder do caminho divino e todos os dispositivos eletrônicos são inúteis. É quase um cenário apocalíptico. Pássaros de fogo e rinocerontes do trovão são mais comuns e eles são fáceis de se encontrar quando se movem. É dito que esse lugar marcado com o ponto de interrogação deve ser evitado, já que é um lugar de ninhos muito perigosos e de alto risco. De acordo com Tio Wang, essa dungeon de goblins é a melhor para mim, tem um nível baixo, monstros o suficiente, e poucas pessoas. Eu vou nesse aqui. Com este mapa em mãos, eu devo ser capaz de achar rapidamente. Então a voz pede para o prota parar, aparece um cara dizendo, eu estive te chamando faz um tempo. Por que você fingiu que não me ouviu? Quero te perguntar uma coisa. Você viu uma garota de cabelo dourado por aqui? O prota, cara de protagonista foda, responde, não, eu não vi. E é melhor que você tome cuidado com o que fala. Eita, o homem tá bravo, hein? O prota lança um pouquinho da névoa na mão do doidão só para ele se ligar quem é o protagonista. O doidão já entra em choque e pensa, isso é veneno? Como pode ser? Essa criança não tem nenhum nível 10 e mesmo assim ele conseguiu me ferir, um guerreiro de defesa nível 27. Então o prota fala com ele, melhor correr atrás de um curandeiro, meu veneno deve ser difícil de curar, e lembre de tratar seu cérebro também, até mais. O malucão fala com o prota, eu falei que você poderia ir, garoto? O prota dá aquela olhada de que vai ter que bater em figurante. Ele para na frente do prota exalando sua aura, e fala com ele, como você ousa pôr suas mãos em alguém da família Xiao? Então o prota pergunta, família Xiao?